Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre perdão e o título desse podcast é Um Convite para o Perdão. Um convite que às vezes nós não queremos aceitar, porque quando a gente fala de perdão, a gente lembra logo, da ofensa. E a ofensa ninguém gosta de receber. Mas precisamos falar sobre o perdão, e também sobre a ofensa. Porque quando nós guardamos a ofensa dentro de nós, algo acontece. Vamos para a palavra de Deus. Vamos ver o que Deus fala em sua palavra. E eu separei aqui para a gente alguns versículos. Na Bíblia a gente encontra muito sobre perdão. E o primeiro que eu quero ler com vocês é um verso que se encontra em Mateus, no capítulo 18, do 21 ao 22, que diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Eu imagino lá Jesus e Pedro tendo essa conversa, Pedro? Jesus, 7 vezes, tá bom? Aí olha só, Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, precisamos sempre perdoar. Nada de guardar ofensa. Mas quando Deus diz isso, vem na nossa mente, por que eu tenho que perdoar? Quais os benefícios? A gente precisa parar para pensar nessa palavra. Porque estamos andando com pesos. E o perdão, se você for olhar a definição, existem várias definições no grego, no hebraico. Mas eu gostei dessa definição aqui mesmo que a gente encontra no Google, que é: perdão é uma remissão de pena ou de ofensa ou de dívida. É uma desculpa, Então, é a remissão de pena ou de ofensa. Eu gosto de falar que quando a gente perdoa, a gente libera um peso. É como se você estivesse carregando uma mochila cheia de pedras, sabe? Você está com uma mochila, está cheia de pedras, essas pedras representam a ofensa. E você sai carregando. Então, quando você decide liberar perdão, quando você decide perdoar, você está pegando essas pedras e tirando os pesos sobre você, sabe? Então, quando Deus fala perdoe, eu creio que é algo bom. Porque o nosso Deus é bom, nosso Pai é bom. Ele não vai dizer algo para a gente para que isso nos danifique, claro que não, ou nos destrua. Sabe? Deus, ele é bom. Então, todos os seus mandamentos são bons. Quando decidimos obedecer a Deus, algo que ele está dizendo na sua palavra, olha, vale a pena seguir. Vale a pena perdoar. Então, se Jesus está dizendo para a gente, ei, perdoe, vamos perdoar. Mas, Débora, o que acontece? Uma pessoa me magoou, uma pessoa me fez muito mal, e aí a gente se a gente for parar para pensar, vai existir diversos tipos de ofensas. Vai ser com certeza alguém ofendeu você, com certeza pessoas já me ofenderam ou vão me ofender. Mas aí, Débora, quando é que eu vou perdoar? É quando eu sentir, vai vir um sentimento assim, aí eu vou perdoar, hoje eu vou perdoar fulaninho. Não, gente, perdoar é uma decisão. E aí por isso que é desconfortável. Sabe, eu vinha no carro dirigindo para cá e eu vim pensando sobre a questão do perdão. Quando a gente não perdoa, o que acontece? A gente guarda e aí isso se transforma num rancor. E aí eu fico imaginando a pessoa que fica guardando ou carregando aquelas pedras que eu falei aqui no início. Ela fica pensando nisso, sabe? Você fica pensando na ofensa, você fica pensando no mal que aquela pessoa te fez, você fica mastigando aquilo, você deixa isso tomar conta da sua mente. E sabe o que vai causar no seu corpo? Você vai adoecer. Sabe, a gente acha às vezes que eu não vou liberar perdão para aquela pessoa porque aquela pessoa vai ficar bem e eu vou ficar mal. Ei, o perdão é sobre quem perdoa. Sabe, o perdão é algo que nós damos. Não, é da gente, não fala sobre o outro. Sabe, quando nós decidimos perdoar, isso fala sobre o nosso caráter. Sobre quem você é. Decidir perdoar é um gesto nobre. É um gesto de saúde mental.
sabe? Carregar esses pesos não vale a pena, porque isso vai gerar um rancor e você vai passar o dia pensando. Olha só, você perde o tempo todo da sua vida pensando, ocupando sua mente com as ofensas, ao invés de você ocupar com coisas boas, com a palavra de Deus, pensar em tudo que é bom, tudo que vem do Senhor. Você pode estar ocupando sua mente com a palavra, trazendo isso como raiz dentro de você, estabelecendo a palavra dentro de você. Mas aí você perde esse tempo mastigando uma ofensa. Ei, não vale a pena carregar ofensa. Vale a pena liberar todas essas pedras, sabe? Vale a pena perdoar. Esse podcast hoje é sobre um convite para perdoar, sabe? É um convite para a gente fazer algo que vai nos trazer benefícios. E olha só, eu separei aqui também Lucas 11, do verso 1 ao 4, diz assim: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. É a oração que todo mundo conhece, certo? Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse: Orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome. Vamos refletir um pouco sobre essa oração, né? Às vezes a gente fala, mas a gente não para meditar no que de fato Jesus disse aqui. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixes cair em tentação, né? Nos livra do mal, amém. Então, olha só essa parte. E perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. Ou seja, a gente fala muito sobre o perdão. Eu preciso perdoar, eu preciso decidir perdoar. Mas a gente precisa entender a fonte do perdão. Sabe? Existe alguém que veio nos perdoar. Jesus, ele nos perdoou, sabe? Ele perdoou as nossas transgressões, ele perdoou a nossa desobediência. E quando nós entendemos o perdão de Deus sobre nossas vidas, aí é nesse ponto que a gente vai começar a aprender a perdoar. Quando a gente entende dessa forma, as coisas começam a fluir. Olha só, lá em Colossenses, no capítulo 1, do verso 13 ao 14, diz assim, ó: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Olha só o que Jesus fez por nós. Estávamos no caos, estávamos ali, o fruto da desobediência, né? Jesus, ele decidiu obedecer ao Pai e nos perdoar. O perdão, ele vem de Deus, sabe? A gente precisa olhar para a cruz e ver o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Agora, você imagine só, se Deus não perdoasse a gente. Eu errei aqui, eu errei, cometi um pecado, falhei. E aí Deus olha para você e fala: vou perdoar não, quero saber não, sabe? E tchau. Porque às vezes a gente faz isso, entende? Então o caráter de Deus é misericórdia, é perdão. Porque ele amou o mundo. Ele não amou apenas Débora, ele não amou apenas Pedro, João. Ele amou o mundo, entregou o Filho a todos. Então o perdão é para todos. O sangue de Jesus foi derramado para todos. Então, se Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar. Porque isso vai trazer um resultado para as nossas vidas, sabe? Quando a gente guarda a ofensa, a gente adoece, sabe? Fica guardando, pode perceber. Pessoas que geralmente elas guardam ofensa, né? Guardam aquilo de mal que fulaninho me fez, e você fica ali, perdão, remoendo aquilo ali. Você percebe que essa é uma pessoa doente. Ela não ri, né? Ela não é uma pessoa leve. A pessoa que não perdoa se torna uma pessoa pesada. Entende? A ofensa não é algo bom. Decida hoje perdoar, perdoar. Olha só, aqui em Lucas, no capítulo 6, no verso 37, diz assim: Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Entende? Então, quando Deus diz pra gente, perdoe, porque eu perdoei você.
Então, como é que a gente diz assim, não, eu sou filho de Deus, sabe? Deus me perdoou, eu tô salvo, tá tudo ok, mas o meu irmão eu não vou perdoar, não. Isso aí que ele fez comigo, não, não. Então, será que nós conhecemos de fato o amor de Deus? Será que de fato nós conhecemos o amor de Deus agindo dessa forma, carregando pedras, sabe? Carregando ofensas quando Cristo já nos perdoou? Será que essa é a forma correta? Será que isso agrada a Deus? A gente precisa parar para refletir. A gente precisa parar para reconhecer o nosso comportamento. Porque se a gente não para e faz um ajuste, sabe, a palavra de Deus, hoje eu estava meditando sobre isso. A palavra de Deus, ela vai nos ajustando. À medida que a gente vai lendo a palavra, sabe, vai mergulhando na palavra, mergulhando na voz de Deus, entendendo o que Ele quer para nós, entendendo a sua verdadeira vontade para nós, a gente começa a entender o que de fato é bom, sabe? A gente começa a entender que a palavra ela vai nos ajustar. E andar em ofensa não agrada a Deus, sabe? Porque Ele está nos dizendo em sua palavra, perdoe. Claro, é uma decisão sua, porque Deus não pode te obrigar a perdoar. Assim como Ele também não pode fazer você receber forçadamente o perdão que Ele conquistou através de seu filho lá na cruz. Sabia que o perdão que Cristo conquistou para nós, porque Ele veio, Ele morreu por nós. Débora, o que eu preciso fazer quando eu entendo que Jesus morreu por mim, Ele me substituiu. O que era para ser pago, né, na minha vida, Ele foi lá e me substituiu. Esse é o amor de Deus. Quando nós entendemos que existe um mal no mundo e que Deus é bom e que Ele veio nos resgatar, como diz aqui em Colossenses. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Sabe? Deus enviou o seu Filho para nos perdoar. Quando a gente entende isso, mas a gente só vai entender isso quando a gente reconhecer os nossos pecados. Então, quando a gente reconhece, a gente recebe o perdão. O perdão de Deus a gente recebe. E porque recebemos o perdão de Deus, nós perdoamos nossos irmãos. Ei, fica fácil quando a gente começa a entender dessa perspectiva. Porque eu sei, eu já senti isso, já guardei rancor de pessoas. Não, aquela pessoa fez, não vou nem falar, sabe? A pessoa tá passando de um lado, eu vou passar logo do outro lado, que é para nem olhar para a cara da pessoa. Sabe? A gente fala sobre o perdão, muita gente fala assim, então eu vou perdoar, eu vou conviver com a pessoa ali. Gente, calma, não é isso. Perdoar é você liberar, se liberar. Lembrar, poxa, aquela pessoa fez aquilo comigo. Bom, eu gosto de pensar assim, aquela pessoa fez aquilo comigo, né? Porque vivemos em um mundo de pecado, podemos falhar, isso é um fato, eu posso falhar, né? Mas se eu estou em Cristo e eu falho, o Espírito Santo vai logo dizer, Débora, isso que você fez foi errado. Então, se você fez algo de errado, volte e peça perdão. Entende? É assim que as coisas são, na palavra do nosso Pai. Ele nos ensina dessa forma, a perdoar, a pedir perdão quando a gente erra. Sabe? Não ficar guardando ofensas. Guardar ofensas não faz bem à nossa saúde, sabe? Olha só. Tem outro versículo aqui que eu também separei, que está lá em Provérbios. Ó, quem perdoa a ofensa mostra amor. Quem perdoa a ofensa mostra amor. Mas quem insiste nela separa amigos. Mas olha só essa frase. Quem perdoa a ofensa mostra amor. Então, quando a gente olha para alguém que errou com a gente. Joana errou comigo, certo? Ela errou comigo, então eu vou perdoar. Não vou guardar isso no meu coração, sabe? Perdoo, né? A gente espera, quando muitas vezes a pessoa se arrepende e vem até nós, nos pede perdão, perdoo. Por que não? Sabe? Por que ficar guardando tantas pedras, ficar guardando tanta dor em nossos corações, impedindo de viver bem, impedindo de a gente andar em saúde divina, impedindo da gente provar, sabe, do que Deus tem para nós, empancado nessas pedras. Não vale a pena, então perdoa, libera perdão, porque o teu Pai
ele perdoa. E porque ele perdoa, você também perdoa. Em 1 João, nós encontramos também esse verso que é lindo, olha só. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Então, olha só, eu falei em Provérbios que diz assim, quem perdoa a ofensa mostra amor, não é? Então, vamos lá. Para eu perdoar alguém, eu preciso ter amor. Só que a gente só pode ter amor quando a gente recebe o amor de Deus. Olha só, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se hoje nós temos capacidade de amar, é porque nós conhecemos o amor de Cristo em nossas vidas. Sabe? Foi o amor de Deus que nos ensinou a amar. Então, se você tem dificuldade de perdoar, ai, Débora, eu não consigo perdoar, então volta mais um pouco e vai refletir sobre o seu amor com Deus, sabe? Se você de fato recebeu o amor, se de fato você recebeu o perdão de Deus sobre a sua vida, porque se você recebeu o amor dele, eu tenho certeza que você tem ferramentas suficientes para perdoar, sabe? E é uma decisão, é como eu disse. Muitas vezes a sua alma vai gritar, poxa, por que essa pessoa fez isso comigo? Por que eu não acredito? Perdoa. Ah, já aconteceu comigo. Uma pessoa foi, mentiu pra mim, fez aquilo ali. E eu disse, meu Deus, como é que pode? Essa pessoa me enganou, Senhor, mas não te enganou, não é porque o Senhor ouviu. Mas como é que pode? A pessoa não tem consciência. E a gente fica ali, né? Pensando naquilo. Eu falei, olha, eu não vou guardar isso. Falei pra mim mesma, eu não vou guardar isso. Eu perdoo fulaninho. Eu começo a declarar, eu perdoo fulaninho. E você começa a liberar isso, sabe? Na sua voz, declarando isso, eu perdoo, até não haver mais, sabe? E existir também a misericórdia no nosso coração, né? Porque muitas vezes as pessoas que não nasceram de novo, que não conhecem o amor de Cristo, elas andam em sofrimento, elas andam em dor. E se uma pessoa que sofreu, né, que vive um sofrimento ali, o que ela vai oferecer? Sofrimento. Então, a gente precisa ter misericórdia, entende? Para que aquela vida seja alcançada e conheça o pleno amor. Para que essa pessoa venha provar do perdão de Deus, sabe? Que aquela pessoa venha enxergar a identidade dela em Deus. Existe uma diferença da pessoa que é cristã, né? A pessoa que nasceu de novo, quando ela erra, né? Porque a crente não erra, as pessoas falam, né? Claro que pode errar. É um acidente de percurso. Nós não temos a intenção de errar. Mas se errou, eu errei. Ah, estava num dia estressante, gritei com a minha mãe, fiz alguma coisa que não foi agradável. Ok, o que eu faço? Volto atrás. Peço perdão, certo? Perdão a Deus, perdão à pessoa que eu fiz mal. Pronto, passa a página e a vida segue. Mas o que acontece com a pessoa que não nasceu de novo é que ela pratica a ofensa ou recebe a ofensa e guarda tudo aquilo ali dentro dela. Então, primeiro nós precisamos nascer de novo. E nascer de novo é receber o perdão de Jesus, é entender a cruz, é receber o amor de Deus em nossas vidas. E quando esse amor estiver fluindo dentro de você, aí você vai começar a entender, poxa, meu pai diz que eu preciso perdoar. Nossa, passei a vida inteira guardando rancor, mas agora eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho aquele que é meu ajudador, eu tenho aquele que me ensina todas as coisas. Ei, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Ele é o meu melhor amigo. Então, ele diz para mim que se é possível, se na palavra diz que a palavra que nos gera consciência da voz de Deus é a palavra. Então, se ele diz, perdoe, eu vou perdoar. E aí vai acontecendo, gente, vai acontecendo. Melhor coisa que tem. Eu digo por experiência própria. Aqui, sim, então eu estava falando que é necessário que exista esse amor, sabe? A gente precisa receber o amor de Deus. Porque se a gente não recebe esse amor, como é que a gente vai perdoar? E aí eu acho muito bonito a definição do amor que nós encontramos lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, do verso 4 ao 7, diz assim:
O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a justiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Uau! É linda a definição de amor na Bíblia. E olha só essa parte aqui. Não é irritável nem rancoroso. Sabe, nós precisamos andar em amor. Nós só vamos perdoar quando a gente começar a andar em amor. Se andarmos em egoísmo, como vamos perdoar? Nós precisamos andar em amor. E para andar em amor, nós precisamos conhecer o amor. Deus é amor. Quando a gente conhece o amor, aí sim nós vamos perdoar. Nós vamos amar o próximo. Sabe, a gente não pode guardar esses sentimentos dentro de nós. Porque Deus diz, não guarde filha, esses sentimentos dentro de você. Isso vai te paralisar. Porque guardar rancor é como pedras. É como carregar uma mochila cheia de pedras. Como é que você vai correr? Como é que você vai avançar no propósito que Deus tem para você? Às vezes nós queremos receber cura, né? Queremos receber imposição de mãos, eu quero receber a cura e a pessoa está ali, mas ela quer receber uma cura, digamos, para uma dor de cabeça, mas dentro do coração dela tem rancor. Entende? Nós precisamos fazer, digamos assim, uma lavagem em nossa alma. Débora, como é que eu faço uma lavagem na minha alma? Olha só, nós somos um corpo, certo? Aqui eu sou Débora, eu tenho esse corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, que está aqui em mim. Dentro de mim eu tenho o corpo, tenho o espírito e eu também tenho a alma. Então essa alma é onde estão minhas emoções, sabe? E a gente precisa ter cuidado para não estar sendo guiado pela nossa alma. A Bíblia fala que nós precisamos ser guiados pelo Espírito, porque o fruto do Espírito é amor, é alegria, é longanimidade, é paciência, sabe? É domínio próprio. Então, andar no Espírito vai nos trazer resultados positivos. Mas se a gente for pela alma, e se a gente ficar reagindo às coisas em ira, em rancor, em egoísmo, em raiva, né? Todas as emoções negativas de nossa alma, nós só vamos colher destruição. Entende? Então, Débora, como é que eu ponho a minha alma no lugar? Na palavra. O Espírito Santo falou para mim hoje. A palavra te ajusta. A palavra de Deus, Débora, te ajusta. E, de fato, ela ajusta. Mas, às vezes, a gente quer o quê? A gente olha para a Bíblia, a gente lê a palavra, mas a gente quer adaptar o que a gente vive na palavra. A gente não quer reconhecer. A gente não quer reconhecer. Mas nós queremos ter os resultados positivos. Nós queremos ter os resultados de prosperidade, resultados positivos, resultados de sucesso na nossa vida. Mas a Bíblia fala que se eu medito de dia e de noite, se eu pratico a palavra de Deus, se eu vivo de fato aquilo que Deus está dizendo em sua palavra, e a palavra não muda. O que acontece é que nós não queremos nos ajustar à palavra. Queremos ter a vida do nosso jeito, nosso estilo de vida, e ok, todos somos livres para escolher. Mas olha só, eu não posso deixar de anunciar que existe uma palavra que nos liberta. Existe uma palavra que é a voz de Deus, que é real, que nos sustenta. A palavra de Deus nos sustenta. A palavra de Deus nos traz alegria. Sabe? Falar de Deus, falar da palavra, falar do evangelho, falar das boas novas. Eu estava pensando hoje, é fácil. Sabe por que é fácil? Porque nós estamos falando de algo que é maravilhoso. Sabe, tem aquelas pessoas que elas querem vender um produto, né? Sei lá, eu quero vender esse celular para você. E aí eu preciso estar argumentando, né? Dessa forma. Só que o evangelho, gente, a gente não vende o evangelho, a gente anuncia. Porque o evangelho é uma oferta, sabe, para as nossas vidas. É um convite à salvação.
Eu vivo nesse mundo caído. Minha vida não tem mais sentido, sabe? Todo dia a mesma coisa. Eu vivo na rotina. Eu vivo esperando a sexta-feira para sair para algum lugar, para ver se alguma coisa acontece. Eu fico esperando uma notificação, eu fico esperando uma mensagem, eu fico esperando algo acontecer na minha vida extraordinário, que faça sentido, que tampe meu vazio. Muitas pessoas vivem assim. E o evangelho, ele é a resposta. O evangelho de Deus, ele é a resposta para que esse vazio seja completo, para que você possa provar da alegria. Da alegria. Débora, como assim? Essa alegria é alegria. Eu não vou dizer pra você o que eu não vivo. Todo dia eu tô dando risada. Débora, e tu não tem problema não? Tu não tem boleto? Eu tenho. Eu vou sentar aqui e falar dos meus problemas? Vou não, eu vou falar de algo muito melhor. Eu não preciso olhar para as circunstâncias. Eu não vivo mediante as circunstâncias. Eu vivo mediante a palavra. Então, se Deus diz na sua palavra que eu preciso perdoar, que é necessário que eu perdoe, eu vou perdoar. E eu faço o convite a você que está aí me assistindo. Perdoe, porque Deus está te dizendo. Perdoe, meu filho, perdoe, minha filha. Porque este é o caminho, sabe, que vai te fazer andar, viver uma carreira leve, seguir rumo ao propósito. Você acha que uma pessoa rancorosa ri? Não ri, gente. Não ri, sabe? Você acha que ficar guardando rancor vai resolver o quê? Não vai resolver nada. Sabe, eu entendo. A gente passa por situações, a nossa alma de fato sofre quando alguém nos decepciona, sabe, quando alguém nos faz mal. Eu entendo. Eu entendo porque eu também passo por isso, passei e passo. Sabe, mas eu decido não olhar para isso. Eu decido no meu carro, vou fazer uma analogia agora, no meu carro, quem dirige o meu carro é o Espírito Santo. É ele quem guia, é ele quem dita, e não a minha alma. A minha alma eu entendo, ok, alma, você se decepcionou, faz parte, né? A gente chora, a gente coloca ali para fora o sentimento, mas a gente lembra logo da palavra, porque, ei, gente, essa palavra que sustenta, ela sustenta todas as coisas. Foi essa palavra que criou o mundo e todas as coisas. Deus disse: haja luz e houve luz. Foi Ele que criou todas as coisas. Quando você olha para o mar, quando você olha para o céu e você olha para todas as coisas que Deus criou, foi Ele que fez, através da sua palavra. Então, se a mesma palavra que criou os céus, que criou o mar, que criou todas as coisas perfeitas que existem na terra, criou essas coisas, está me dizendo também, para que eu perdoe, eu vou perdoar. É melhor a gente perdoar e a gente poder viver leve, sabe? Levando o que nós carregamos. O que a gente carrega? O amor de Deus, sabe? Tira as pedras, coloca o amor de Deus nessa mochila e vai oferecer aquilo que você tem. Quando uma pessoa que vive ferindo as outras com palavras, com atitudes, ei, tem misericórdia, porque aquilo é o que aquela pessoa tem a oferecer, sabe? Misericórdia, porque o amor de Deus ainda não alcançou aquela pessoa. Por isso que Deus fala para a gente andar assim. Foi o que Cristo fez. Ele veio e ele morreu por nós. Ele decidiu nos perdoar. Sabe, ele decidiu nos perdoar. Um ato de perdão. Sabe, a salvação é perdão dos nossos pecados. Então façamos o mesmo para que o amor de Deus seja alcançado por outras pessoas. Para que outras pessoas possam experimentar o amor dele. Sabe? Se o amor vive em você, você precisa expressar isso. Sabe? Não só anunciando o evangelho. Né? O podcast está aqui, eu falo da palavra de Deus, sabe? Mas pregar o evangelho, falar de Deus, viver a palavra dele, não se limita apenas a segurar um microfone e falar daquilo que Deus tem, mas é viver. Não adianta eu chegar aqui para você dizer perdoe, eu chegar lá em casa e não perdoar a minha mãe, ou não perdoar alguém, sabe? Ficar guardando mágoas. Não vale a pena. Meu pai disse que é melhor eu perdoar 70 vezes 7, não 7. Pedro, 70 vezes 7, não 7. Sabe? Então vamos perdoar. E vamos viver a palavra de Deus. O tema perdão
é um dos temas que tem na Bíblia, mas existem muitos temas que você pode pesquisar, buscar, estudar. É muito bom estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a voz de Deus. Não viva concluindo quem é Deus pelas experiências alheias, pelo que as pessoas estão vivendo, pelo que elas estão dizendo. Decida você ter uma experiência com Deus, porque quando nós olhamos para Ele, nós conseguimos usufruir da paz que vem dele. Mas se olhamos para homens, cairemos. Não podemos colocar os nossos olhos fixos nos homens. Precisamos colocar os nossos olhos fixos no autor da nossa fé. Jesus Cristo é Ele. Gente, eu acho que deu para você entender um pouco sobre o perdão. Espero que você tenha recebido essa palavra. Ô, palavra linda, meu Deus. Eu aqui, quando eu leio, eu também recebo. Pode acreditar. E não pare por aqui. Continue buscando. Continue conversando. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo está aí dentro de você. Ele está com você a todo tempo. 3 da manhã, ele está com você. Sabe, o véu foi rasgado e nós temos acesso ao Pai. Então, é um grande presente que Deus tem para nós, sabe? O perdão de Deus foi a nossa liberdade, sabe? Nós temos a liberdade em Cristo. Né? Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, se você vive liberdade em Cristo, libere perdão também na vida das pessoas e seja edificado, né? Obedecendo a palavra de Deus. O podcast Deus e Débora fica por aqui e até a próxima.